Então, hoje estamos começando aqui mais um seminário, né? Um seminário aqui que vai falar sobre um tema muito importante, que é o perdão. Primeira mensagem hoje. E o seminário é baseado nesse livro aqui, que é o livro Senhor, Servo e Conservo. Senhor, Servo e Conservo. Amém? E então, é um tema muito importante. Temos a pronta entrega aqui. E os irmãos que quiserem, né, receber aqui em Natal mesmo, nós temos esse livro a pronta entrega. Ou então pode comprar também pelo site, né, da Editora Vento Sul. Amém, meus irmãos? Mas, então, vou passar para a Nora, o senhor vaso usado hoje é ela aqui, para a gente iniciar, então, essa mensagem de hoje. Amém? Então, primeira ministração do seminário O Perdão, uma Escolha. Vamos fazer um orar ler em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Amém? Vamos fazer um orar ler, então. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos, então, ouvir 2 louvores, até a oração com o Volney, depois 2 louvores com a irmã Núbia. E meus irmãos, então vamos estar chegando na presença de Deus. O tema o perdão sempre é um tema assim que mexe, né? Mexe com as trevas, vamos dizer assim, né? Então por isso que é importante a gente estar orando, estar em espírito de oração, estar abrindo o nosso coração, para que o Senhor possa ministrar, né, a nós e vencer todas as fortalezas. Amém? Então convidar vocês a fechar os olhos agora, vamos estar orando ao Senhor.
Ó Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos agora na Tua presença, Senhor, aqui nesse momento, te entronizamos aqui, ó Senhor Jesus. Declaramos que Tu é Rei, Tu é autoridade sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possa agora, nesse momento aqui, Senhor, estar derramando a Tua unção aqui, Senhor, para curar, Senhor, para libertar, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é jugo, tudo aquilo que ainda é das trevas, que através da tua palavra, Senhor, que a espada do Espírito, tu possa dissipar, Senhor, através dessas mensagens, todo e qualquer engano de Satanás, Senhor, tu possa realmente, Senhor, desnudar tudo aquilo que é das trevas, que a luz seja intensificada através de todas essas ministrações, Senhor, para que nós possamos, então, estarmos realmente de coração aberto, Senhor, cumprindo o teu propósito e a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Repreendemos tudo que for das trevas agora e declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor desse lugar, é o Senhor aqui, das nossas vidas, que os anjos do Senhor possam estar aqui agora, Senhor, abençoando essa administração e o fluir do teu Santo Espírito. Abençoa a internet, abençoa os equipamentos, em nome de Jesus. Já te louvamos e agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então louvamos ao Senhor. Canta com mamãe, vem. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado pelos meus inimigos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faz com que os conheça bem. Me ensina a viver de acordo com a tua verdade, com a tua verdade, Senhor. Me livra dessa aflição, Senhor. A ti eu peço perdão, pequei contra ti, me arrependi. Me vença, Senhor, me vença, Senhor, me dá uma graça para eu me negar. Minha carne não deixa eu te adorar, enquanto aos ídolos do meu coração que morram de fome, mas não terão minha decisão. Me vença, Senhor, me vença, Senhor, me dá uma graça para eu me negar. Minha carne não deixa eu te adorar, enquanto aos ídolos no meu coração que morram de fome, mas não terão minha decisão. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado pelos meus inimigos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faz com que os conheça bem. Me ensina a viver de acordo com a tua verdade, com a tua verdade, Senhor. Me livra dessa aflição, Senhor. A ti eu peço perdão, pequei contra ti, me arrependi. Me vença, Senhor, me vença, Senhor, me dá uma graça para eu me negar. Minha carne não deixa eu te adorar, enquanto aos ídolos do meu coração
a todos quanto o receberão, Deus e o poder, serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. A luz resplandece na treva, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus e o poder, de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó para a batalha final. Amém? Amém, irmãos? Então, hoje, a primeira ministração do seminário, o perdão, uma escolha. E o tema de hoje é perdão, a chave do coração. Amém? Então, nós fizemos um orar-ler de Mateus 18, do 23 ao 35, que é a parábola do credor incompassivo. Amém? Então, essa parábola, ela ministra como o perdão divino é dispensado para toda a humanidade, né? Como cada um de nós deve agir no reino de Deus. E que nós somos muito ingratos se nós não agirmos como Deus agiu, né? Então, o rei nessa parábola, ele representa Deus, representa o Senhor que tem autoridade nos céus e na terra. A intenção de Deus é garantir que o coração do homem volte a ser misericordioso. Amém? Então, a intenção dessa parábola é mostrar para nós, né, que Deus tem essa intenção de que nós voltemos a ser misericordiosos. Então, o rei representa Deus, o servo representa cada um de nós individualmente. E o conservo representa os nossos irmãos do corpo de Cristo, os familiares e todas as demais pessoas que se relacionam conosco. Amém? As dívidas são os nossos pecados. Então, o servo, nessa parábola, ele devia ao rei 10.000 talentos. Então, era uma pessoa que tinha muitos pecados. Então, o rei, como ele não tinha como pagar,
o rei ordenou que ele, o servo, os seus familiares, os seus bens fossem vendidos e que a dívida fosse paga. O servo, então, se humilhou diante do rei e pediu-lhe que fosse paciente e que a dívida seria paga. O rei compadeceu-se e perdoou a dívida do servo e mandou-o embora. Então, aqui mostra que, embora o homem tenha pecado muito contra Deus, Deus se compadeceu do homem, né? E perdoou ao homem os seus pecados. Mas como que Deus fez como foi que esse perdão aconteceu, né? O pecado do homem era contra a lei de Deus. Deus não pode ir contra a própria lei dele. Então, o perdão do rei, ele representa todas as vezes que nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão pelos pecados e somos perdoados. Mas para que esse perdão acontecesse, tinha de haver a quitação da dívida. Então, esse perdão só foi possível porque Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, e no lugar de cada uma das pessoas da humanidade, né? Para que todos os que têm fé nele, em Jesus, recebam perdão, remissão dos pecados, a dívida ser quitada, né? Vida eterna, reconciliação com Deus, filiação, nos tornamos filhos de Deus, e também, através da morte na cruz, Jesus levou sobre si toda a doença da alma, a angústia, a tristeza, a ansiedade, as mágoas, medos, pânicos, todos os problemas, né, da alma e também do corpo, né, as doenças do corpo, câncer, úlcera, diabetes, hipertensão, todas as doenças do corpo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vamos abrir em Isaías 53, do 4 ao 11. Isaías 53, do 4 ao 11. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Amém? Então, aqui a gente vê que esse perdão, né, teve um alto preço, né? O preço da morte na cruz do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, todo aquele que tem fé em Jesus, né, que confessa Jesus, ele recebe a remissão dos pecados, né? Perdão, a vida eterna, a reconciliação com Deus, a filiação e a cura das doenças e das enfermidades. Amém? Então, a graça de Deus, o Espírito de Deus, ele só libera a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa e ela só tem paz e desfruta da bênção de Deus quando o seu estado emocional e mental estão sobre o princípio do perdão. Então, Deus, ele perdoou as nossas dívidas, os nossos pecados. Mas para esse perdão, né, se eu não estou debaixo do princípio do perdão, se eu não perdoo as outras pessoas que convivem comigo, o que acontece, né? A graça de Deus não é liberada sobre a minha vida. E eu não tenho paz e não desfruto as bênçãos de Deus. Porque, né, um coração amargurado não desfruta da graça e da bênção de Deus, amém? Então, Satanás, ele sabe que se o coração de uma pessoa está cheio de amargura, de ódio, de ira, de mágoa, se ao longo dos anos essa pessoa não perdoa, não libera perdão e não pede perdão, se ela retém o perdão, ela fica privada da graça de Deus. Então, Deus, ele não lida com aqueles pecados, com aquela ofensa, né? Ele não age em nós e por meio de nós. Satanás também sabe que é através do coração do homem que flui a bênção de Deus sobre a vida dele. E o coração cheio de rejeição e cheio de ofensa está preso a Satanás. Então, vamos abrir em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, amém? Vamos fazer a hora ler. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, aqui mostra que quando a gente perdoa, né? Então, a graça de Deus está sobre nós. Agora, se a gente não perdoa, o que acontece? Satanás alcança vantagem sobre nós. Por quê? Porque a gente sabe quais são os intentos dele, quais são as intenções dele. O que a palavra diz sobre as intenções de Satanás? Que ele veio para roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Amém? Se eu sei a intenção de Satanás e eu permaneço retendo o perdão, eu estou me aprisionando debaixo do jugo dele, né? Estou preso a ele. Amém? Mas Deus, ele quer restaurar o nosso coração. Então, o Senhor, ele promete restaurar o coração do seu povo. Vamos, então, para Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. 11, versículos 19 e 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Amém? Olha a promessa de Deus, então. Dar-lhes-ei um só coração. 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles.
Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Então, o que Deus quer nos dar? Ele diz aqui que ele quer tirar o coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração endurecido, duro, né? Um coração que não se amolda a Deus, não é sensível para Deus, né? Deus ele quer nos dar um coração maleável e sensível ao Espírito. Ele diz aqui, né? Vos darei, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Carne é algo mole, né? Se tu derramar azeite sobre a pedra, vai escorrer aquele azeite e não vai penetrar na pedra, não é verdade? Então, o Espírito Santo não consegue penetrar num coração endurecido e não consegue agir naquele coração que está endurecido. Mas se a carne, né? Se o coração é de carne, ele é molinho, né? O que acontece? O azeite penetra na carne. Quando você vai fritar, né, uma carne, um bife, o azeite penetra e consegue cozinhar aquela carne, né? Então, coração de carne é um coração sensível e maleável para Deus, né? Sensível ao Espírito. Então, o óleo do Espírito penetra até as profundezas, né? Do coração maleável, sensível, né? Mas se ele é de pedra, o Espírito Santo só fica na superfície, não consegue entrar. Então, o Senhor, ele quer transformar o nosso coração. Amém? Quando nós nascemos, né? Naturalmente, nós já nascemos em pecado. Vamos então para Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que diz aqui? Que eu, você, cada um das pessoas, né, já nasce, né, com essa natureza pecaminosa dentro de si. Amém? Dentro da nossa carne, né? Nós já nascemos com essa natureza. Ela está encravada dentro do nosso coração, amém? Então, quando a gente nasce, Deus tem que trabalhar o nosso coração. A terra do nosso coração precisa ser trabalhada de forma intensa pela palavra. E quando a gente vai trabalhar um solo para fazer uma plantação, a gente usa vários instrumentos. A palavra de Deus é cada um desses instrumentos dentro do nosso coração, para trabalhar em nós, amém? O primeiro instrumento, então, é a roçadeira. Quando tu vai plantar numa terra, a primeira coisa é limpar o terreno, né? Então, Deus ele tem que exterminar a natureza caída. Então, a primeira coisa, essa primeira limpeza, né? A nossa alma, ela começa a se sentir desamparada e a gente começa a se sentir assim, abalado, né? E a gente procura se refugiar em Deus. Então, o Salmo 31, versículo 3, vamos fazer um orar-ler também. Salmo 31, 3. Então, quando começa, né, essa limpeza, a gente começa a sentir desamparado, né? Então, a gente tem que buscar em Deus esse amparo. Então, diz assim, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Amém? Então, a roçadeira, né? Ela vai fazer aquela primeira limpeza. Então, a gente se liberta dos pecados de mãos, não bebe, não fuma, aqueles pecados mais grosseiros, a gente abandona, né? Então,
é o primeiro instrumento, né, que Deus usa, a primeira palavra assim, que a gente recebe e faz essa limpeza. O segundo instrumento é o arado. O arado, ele revira a terra. Tudo que está encoberto, que está embaixo da terra, vem à tona. E o que está oculto, o que está aparente, é ocultado. Então, tem coisas que a gente nem imagina que existem no nosso coração, mas estão lá. Então, quando a palavra começa a cavar, a mexer, né? Revirar a terra, o que acontece? Muita coisa que a gente nem sabia que existia dentro de nós começa a aparecer. Inveja, orgulho, ciúmes, ansiedade, medo, né? Muitas coisas que a gente nem imagina que começam a aflorar. E nós ficamos chocados, porque nós não sabemos quem nós somos. Amém? Então, segundo instrumento que Deus usa, todos eles são a palavra. Terceiro instrumento é o disco. O disco é um conjunto de lâminas circulares que trabalha cortando a terra endurecida. Ela vai, digamos assim, picar aqueles torrões, né, duros de terra, né? Então, quando a palavra começa a trabalhar as nossas obstinações, as nossas fortalezas mentais, começa a destruir as fortalezas. Para agir dessa maneira, a palavra ela é usada, né, de uma forma miraculosa por Deus. A palavra vem como com muita unção, né, para despedaçar as fortalezas, né? Somente a força miraculosa do Espírito consegue, né, destruir as fortalezas. Outro instrumento também usado para trabalhar a terra para a plantação é a grade. A grade, ela retira a sujeira, ela retira aquela imundícia que está cravada na terra. Então, a grade é tipo uns garfos, assim, né? Aquilo puxa, né? Aquela parte da terra que tem sujeira encravada, né? Então, a palavra, quando ela vem, né, para puxar aquela natureza caída que está lá cravada dentro do nosso coração, né? Então, ela produz dois tipos de reação, a grade. A palavra como grade. Ou uma reação de arrependimento, então nós confessamos, nós nos arrependemos, né? Nos entregamos para Deus, para Ele fazer a obra, ou uma atitude de rebeldia. Se eu me rebelar, é porque eu me endureci o meu coração. Eu me recusei a semear a palavra, aceitar a semente da palavra. E o processo vai começar de novo. Amém? Nós rodamos naquela experiência, então Deus vai proporcionar uma outra oportunidade. Amém? Agora, quando nós passamos por todo esse processo e a gente aceita o trabalhar do Senhor, a palavra ela é semeada, né? E começa a crescer dentro de nós. Então, a palavra começa a frutificar dentro de nós. Amém? Mas o processo não terminou ainda. Né? As pessoas acham que depois que elas começam a crescer em vida, elas já estão no corpo de Cristo, elas estão bem, começando a fluir, estão sendo abençoados, mas o processo não está pronto. Quando a gente faz uma horta, o que acontece? A plantinha começa a crescer, mas a sujeira em volta, as ervas daninhas começam a crescer ao redor. Então, nós temos que arrancar a erva daninha. Então, é usado o quinto instrumento, a capinadeira. A capinadeira é usada quando a sujeira começa a crescer nos corredores das plantações. Então, as ervas daninhas começam a crescer. Simboliza que a gente tem que se desviar do mal, que nós não podemos dar lugar à carne e temos que vigiar todos os dias.
Amém? Então, foi falado hoje que o título, né, da nossa mensagem é Perdão, a chave do coração. Então, nós vimos que o perdão ele é uma chave que abre a porta do nosso coração. Amém? Vamos para Apocalipse 3:20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É o próprio Senhor falando. Amém? Eis que estou à porta e bato. Então, o nosso coração, né, tem uma porta. O Senhor diz que está batendo na porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz, se nós ouvirmos a palavra, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a porta do coração, ela tem uma chave e ela tem uma fechadura, né, um trinco que abre somente por dentro. Então, para abrir a porta do coração, o Senhor espera que a gente tome uma decisão de abrir a porta. Que a gente use o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, né? E acho que abre a porta do coração é o perdão. Amém? Então, o Senhor diz assim, ó, que se nós abrirmos a porta do coração, entrarei em sua casa, no nosso coração, né? Dentro de cada compartimento do nosso coração ele é formado pelas 3 faculdades da alma, mente, vontade e emoções, e também pela consciência, que faz parte do espírito. Então, o Senhor diz, né? Entrarei em sua casa, entrarei nos compartimentos do coração, né? Tocarei, o Senhor vai tocar nesses compartimentos do nosso coração e nós vamos ter comunhão, desfrute e intimidade com o Senhor. Amém? O Senhor também diz, né? Cearei com ele e ele comigo. O que isso significa? Significa que nós vamos ter experiências com a palavra. Nós vamos ter experiências que nós vamos ver que a palavra de Deus funciona. Cada vez que eu libero perdão, que eu peço perdão, que eu libero perdão, eu vou ver Deus agindo e Deus me trazendo vitória em muitas áreas que estavam trancadas por causa da falta da graça de Deus. Amém? Então, Deus ele quer curar o nosso coração. Ele quer fazer um processo de cura interior na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções, para que nenhuma dessas faculdades atrapalhe o seu propósito, que é nos tornar a expressão dele, né? Que ele possa se expressar por meio de nós, que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Então, vamos para Mateus 18, do 28 ao 30. Mateus 18, do 28 ao 30. Mateus 18, do 28 ao 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Então, o que significa isso aí, né? Primeiro, diz que aquele conservo devia 100 denários. O que é denário? Denário equivalia ao salário de um dia de trabalho. Ele representa cada um dos arranjos de Deus para que a gente
tem a oportunidade de exercitar o espírito e liberar perdão. Amém? Então, são todas aquelas circunstâncias em que nós temos que liberar perdão para alguém, né? Ou pedir perdão para alguém, né? Agora, esse servo aqui, ele não quis perdoar, ele se recusou a perdoar, né? Diz aqui, ó, que ele agarrou, né, o conservo e o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Então, aquela pessoa que acha que o outro fez mal para ele, então ele tem que pagar o que deve agora. Eu não vou perdoar, não, né? Ele me a dívida dele comigo está muito alta, eu não vou perdoar. Então, ele não perdoou, né? Lançou o outro na prisão. Quer dizer, a pessoa ficou presa na amargura dela, né? O que é a amargura? A amargura ocorre quando recebemos uma ofensa, uma rejeição, e não lidamos com a situação segundo o princípio divino, que é liberar o perdão. A cena, então, da ofensa, da rejeição, ela é registrada na mente e é vista e revista até descer para o coração e transformar-se em raiz de amargura. Então, a mente e as emoções, né, são os compartimentos da alma em que se alojam os problemas, os traumas, os ressentimentos, os enganos e as fortalezas. Amém? Então, como é que Deus vai, então, agir quando a gente está amargurado? O que é necessário fazer? Vamos para Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando alguém nos rejeita, quando alguém nos ofende, o que o mundo diz? Te vinga, dá o troco, né? Faz pior que ele, né? Mas o que Deus diz? Perdoa, né? Deus diz para perdoar. E qual é o melhor para nós? É se agir segundo o mundo ou agir segundo o princípio de Deus? Aqui diz, né? Não vos conformeis com o mundo, com este século. Não tenham a forma do mundo. Não hajam segundo a forma do mundo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a palavra de Deus, ela tem que todos os dias estar nos limpando a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, né? Nos purificando, amém? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, aí nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós vamos experimentar a graça, nós vamos experimentar o perdão de Deus, a paz, né? E as bênçãos que estão trancadas por causa da amargura vão ser liberadas, porque quando o nosso coração está livre, né? Está liberto, as bênçãos começam a fluir. Então, a nossa mente ela tem que ser renovada pela palavra. As emoções, então, vão ser curadas. E nós vamos ser levados ao equilíbrio e à paz. Amém? Então, João 8, 32 e 36. 2 versículos. João, capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos, o 32 e o 36. E conhecereis a verdade, versículo 32.
e a verdade vos libertará. 32 para cima. Onde? 32. Não, qual livro? João, tá aí, é esse mesmo aí, só sobe um versículo. Aí. E conhecereis a verdade é Cristo, né? E a verdade vos libertará. Agora, versículo 36. Se, pois, o Filho, Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, a palavra, quando ela renova a nossa mente, ela nos liberta. É o Cristo nos libertando. E a gente se torna livre. Aí a gente desfruta, né, do equilíbrio, da paz, da graça de Deus. Amém? Agora, Romanos 8, versículos 5 e 6. Romanos 8, versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, quando a gente se inclina para as coisas do espírito, para o perdão, né, para a misericórdia, né, nós estamos agindo segundo Cristo, que é o novo homem. Amém? Mas quando a gente retém o perdão, resolve não perdoar, escolhe não perdoar, o que acontece? Nós estamos agindo segundo o velho homem, né? Segundo Adão, né? Nós estamos agindo, né? De forma velha e caída. Amém? Então, o perdão, ele é uma questão de decisão, de para onde eu vou me inclinar. Amém? É uma questão de decidir. Para pedir perdão a quem ofendemos ou liberar perdão a quem nos ofendeu, não podemos nos basear na mente, naquilo que eu penso, nas emoções, né? A ira, o ódio, a amargura, a rejeição, a rebelião, tudo isso, né, são sentimentos, né? Ou na vontade. Se alguém me ofendeu, se alguém me rejeitou, a minha vontade não é o perdão. Eu não posso me inclinar para a minha vontade. Por quê? Porque cada uma dessas faculdades, elas têm que ser trabalhadas por Deus, até que a autoridade dele seja restaurada na nossa vida e voltemos à posição original, que é a posição de submissão a Deus. Então, quando nós não perdoamos, nós não agimos como servos, agimos como Senhor, né? Então, Deus diz assim, não, tu está fora da posição, meu filho. Aqui o Senhor sou eu, né? Eu já disse que vocês têm que perdoar uns aos outros, porque se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar vocês, né? A partir de agora, então, tu não pode mais pecar, porque se tu pecar, eu não te perdoo. Então, o perdão, ele é uma ordem de Deus. Então, eu e você, nós temos que fazer uma escolha. Se nós vamos obedecer a Deus ou se nós vamos desobedecer a Deus. Deus diz que perdão é um exercício de livre-arbítrio, de escolha. É uma escolha. Eu tenho que exercitar o livre-arbítrio. Eu tenho que escolher obedecer a Deus, né? Então, o perdão, ele é uma questão de decisão e de obediência a Deus. Vamos fazer um último orar ler. Mateus 6, 14 e 15. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não perdoo os outros, eu não posso mais pecar, porque aí eu não recebo o perdão de Deus. Amém? Porque a amargura, ela nos priva da graça de Deus. Amém? Então, hoje nós temos que tomar uma decisão, né? De escolher perdoar, de escolher obedecer a Deus. Amém? Amém, irmãos. Então, o perdão é uma escolha, amém? Né? O perdão é uma escolha. Então, nós vamos ter mais mensagens, vai falar sobre esse tema. Como eu disse, né, é baseado no livro Senhor Serve e Conservo. Senhor Serve e Conservo. E essas mensagens vão ficar postadas no canal ali de Natal, da igreja aqui em Natal. Tu vai poder acessar pelo aplicativo Pão de Judá, né? Ou entrando ali no site também do Pão de Judá, acessando a Igrejas ao Vivo, né? Tu pode acessar essa mensagem. Eu pretendo até mandar o link aí para vocês, para facilitar o acesso. E muitas pessoas que eu conversei se interessaram pelo tema, né, mas disseram que não podiam, tinham dificuldades para estar assistindo ao vivo, então eu vou mandar o link, então, né, para esse pessoal que não pôde assistir ao vivo. Embora eu não sei, hoje eu vi que uns 20 para 7 caiu nossa internet aqui, mas, né? Glória a Deus que depois voltou, a gente conseguiu fazer essa transmissão. Mas eu sempre mando uns avisinhos para os irmãos ali, eu vi que vários deles não receberam aviso, então eu acho que hoje deu um problema na internet aí, né? Mas não temos muito do ao vivo nosso aqui, e eu creio que um pouco também foi pela internet que deu problema, né? Mas o que é importante, os irmãos que assistem ao vivo, né? Sempre é importante. É sempre uma forma de a gente ter uma troca com vocês, né? Então é muito importante os irmãos que entram aqui para assistir ao vivo, né? Mas eu vou abrir para vocês agora, né? O perdão, eu sei que realmente é uma mensagem, assim, irmãos, né? Que é um tema muito importante, que todos nós precisamos, né? Eu vi a parte que a Nora estava ministrando e falando da terra, né? Que Deus vai trabalhando no nosso coração. Então, quer dizer, o nosso coração é uma terra toda suja, né? Aquela terra toda inçada, não sei se é assim mesmo, né? Não sei se é o mesmo termo que se usa aqui no Rio Grande do Norte, né? Uma terra inçada, no sul é uma terra cheia de insos. E então o Senhor vai trabalhando essa terra, para que a semente possa então germinar ali, né? E essa semente possa crescer. E então, a gente sabe quando a gente chega para o Senhor, nós chegamos cheios de traumas, amarguras, né? E isso aí, a amargura não pode ter no coração do crente, né? Porque isso priva da graça de Deus, né? Quer dizer, a gente perde direito à graça de Deus. E a graça, o que que é a graça? A graça é o favor imerecido. Isso representa a graça, né? O favor imerecido, quer dizer, algo que nós não merecemos. E então, eu digo para vocês que é muito importante a gente estar fortalecido no espírito, né? Para ter um coração perdoador, né? A gente possa realmente ter um coração perdoador. Que quando alguém faz algo para ti, tu não reaja com ira, né? Mas que tu olha para aquela pessoa e vê que é alguém que está precisando de Cristo ali, né? Amém? Então, essas mensagens, o Senhor quer que a nossa mente seja renovada, né? Sobre o tema perdão, para que a gente tenha o coração blindado por Jesus. Amém? Quer dizer o quê, né? Que o teu coração esteja com o sangue do Cordeiro ali, porque todas então, as agressões que venham para ti, tu não fica, não venha guardar mágoas, né? Não venha aprisionar a pessoa, né? Tu venha aceitar perder, né? O que é o perdão? É uma grande perda, né? Eu escolho perder, eu escolho perdoar. E ele é uma escolha, né? Então, na segunda mensagem, vocês vão ver mais detalhes sobre o perdão. Então, se tu quer realmente te fortalecer, né, e blindar o teu coração, as tuas emoções, né, tu possa assistir o seminário, né, e que o Senhor creio que vai fazer uma obra, né, e essa obra todos nós precisamos.
O Senhor quer que a gente tenha um coração perdoador. E o nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus de misericórdia e de amor. Amém, meus irmãos? Mais abrir para vocês, hoje não somos muitos aqui, está aberto para vocês que querem compartilhar agora, né? Um pouquinho aí. Eu sei que o tema é riquíssimo, né? É um tema muito rico. O perdão. Quem quer compartilhar? Manúbia, compartilhar um pouquinho com a gente. Abrir daí o vídeo para nós poder ver a irmã também. Irmão, perdão é uma coisa assim que é muito forte em nossa vida, né? Que a gente tem que estar exercitando todo dia, né? E eu tenho passado muita experiência assim na área do perdão. Já passei também alguns anos atrás, quando eu não conhecia o Evangelho do Reino. E aí eu tinha muita dificuldade de perdoar, porque também eu não tinha o conhecimento do Evangelho do Reino como eu tenho, né? Naquela época eu estava no Evangelho da Graça, então ninguém falava de perdão. Eu não é nem me alguém falar de perdão. Eu acho que falava mais de campanhas de prosperidade, de essas coisas que os irmãos sabem, que as denominações pregam mais isso, né? Então, eu tinha muitos enganamentos, eu tinha muita dificuldade de perdoar, e eu sofri muito, viu? Sofri muito, porque a gente vai retendo, e a gente fica numa situação assim que a gente fica uma situação insustentável, incontrolável, onde você não suporta nem olhar a cara da pessoa. E eu já passei por isso já. Isso é terrível. Então, naquela época, assim, Deus nem cobrava de mim, porque eu não tinha realidade espiritual, eu tinha o conhecimento da palavra, eu tinha apenas o conhecimento, mas a minha mente ainda não tinha sido iluminada, não tinha sido renovada a respeito daquela palavra, daquele versículo da Bíblia que fala do perdão. Porque quando você é iluminado, aí é diferente, porque você agora enxergou, Deus fez você enxergar dentro de você ali quem estava lhe enganando, né? Então, quando eu vim para a Igreja do Senhor Jesus, os meus olhos espirituais foram abertos, foram desvendados. Então, hoje eu fico já preocupada assim quando alguém me ofende, porque na hora que alguém ofende a gente, o que é que a gente sente? Qual é a reação? A primeira reação que a gente vem, a gente começa a raciocinar e pensar naquela ofensa. Os demônios vêm rapidamente assim e faz a gente pensar o dia todo naquela ofensa, e aquela ofensa vai e vem, e aquela coisa fica igual uma radiola arranhada, assim, só indo e voltando, e a pessoa fica pensando, mas rapaz, eu não, eu sou uma pessoa, o diabo começa a falar na mente, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, por que fulano fez isso, né? Então o diabo começa a colocar uns argumentos na mente da gente para a gente se achar bom, perfeito, sendo que Deus está permitindo aquilo ali para mostrar o que é o nosso coração e está também nos dando uma oportunidade para a gente purificar o coração através do perdão, né? Hoje eu tenho essa mente aberta para compreender isso, mas mesmo assim eu vejo que o inimigo ainda se levanta na minha carne para mim raciocinar, para mim pensar e não perdoar. Só que aí, aquela guerra que vem, né? Mas aí, como o homem interior está mais forte, aí naquele momento eu consigo obedecer o Senhor e acabo optando por perdoar. Mas não é fácil, não. A gente tem que, muitas das vezes, lutar contra aquilo ali, tem que partir para a oração, para o clamor, pedir ajuda do Senhor. Porque se a gente ficar pensando, raciocinando, daqui a pouco a gente volta àquelas práticas de antes. Mas é muito importante o perdão, até porque a gente faz isso porque é um mandamento divino, né? A palavra do Senhor que nos manda perdoar. E a gente recebe muitas bênçãos do Senhor, né? O Senhor purifica nosso coração, a gente não fica privado da graça do Senhor, a gente vai receber as bênçãos dele, a gente tem paz interior. Naquele momento que você está sentindo aquela dor forte emocional, você não sente paz, mas depois que você obedece, é que você vai sentir que Deus fez uma obra ali no teu coração. Então, vale a pena, sim, perdoar por amor a Cristo, sempre quando Deus permite que eu passe por uma situação assim de rejeição, porque sempre isso vai acontecer, principalmente dentro do nosso lar, nossa casa, né? Porque o campo de batalha é mais dentro da nossa casa. Então eu vejo assim que o inimigo se levanta, até hoje ele ainda se levanta, querendo ressuscitar.
Só que ele está morto, ele não pode ressuscitar, a gente não pode permitir que ele se levante, que ele ressuscite, porque senão ele vai tomar o espaço, aquele espaço que ele já tinha sido, saiu e vai voltar de novo, e não pode, né? Quem tem que governar a nossa mente, vontade e emoções é Cristo, né? Isso em qualquer área de nossa vida que o Senhor esteja trabalhando. Então, aí, eu estou sempre vigiando nessa área, porque quando alguém me ofende, eu lembro logo, eu tenho que perdoar. Eu tenho que logo liberar perdão. Às vezes eu estou com muita raiva, muito chateada, muito irada. Aí eu vejo que ali o bichão se levantou. Não, tenho que logo clamar, orar ao Senhor, pedir ajuda do Senhor. E teve um dia desse que o Senhor me permitiu que eu passasse, né, por uma situação assim de ofensa dentro de casa, né, principalmente com meu esposo, que o Espírito Santo começou a me fazer lembrar de vários versículos da Bíblia, né? E aí eu fui citando aqueles versículos e fui orando. De Romanos, né, Romanos 12, 17 em diante, vários versículos o Senhor me trouxe na memória naquele momento para me citar e combater aquele espírito da amargura que estava querendo ressuscitar de novo, né, da rejeição. E graças a Deus o Senhor me deu vitória. Então, a palavra tem poder de vencer o demônio, né? Porque a palavra é Cristo e Cristo já venceu Satanás. Então, se a gente praticar a palavra, ele já foi, já. Na verdade, ele já está derrotado. Agora, na nossa vida, para ele ser mais derrotado ainda, a gente tem que colocar em prática a palavra. Senão, ele, mesmo a gente sendo crente, mesmo sendo povo de Deus, a gente vai ser escravo do diabo e a gente vai perder a oportunidade de reinar com Cristo no milênio, né? E isso não pode acontecer. Então, vamos continuar perdoando, liberando perdão. Lembrar que quando você perdoa, você faz isso por amor a Cristo, né? Você faz isso por causa da palavra, é um mandamento que o Senhor é um dos mandamentos mais importantes da Bíblia, né? Eu acredito assim, eu penso dessa forma, que para a gente cumprir a lei de Deus, que é o amor, a gente começa pelo perdão, senão a gente nunca vai conseguir amar ninguém, nunca vai cumprir a lei do Senhor, e é o perdão é que vai nos capacitar a cumprir essa lei que é amar a Deus e amar o próximo, né? Que são dois mandamentos mais difíceis que a gente vê que a igreja até hoje sofre, né, para colocar em prática. Mas é difícil porque a gente se ama demais, né? Porque quando a gente se despreza, se nega, a gente consegue praticar a palavra do Senhor. Então, vamos continuar perdoando, que é muito bom, é maravilhoso. Você vai ter comunhão com o Senhor, vai ter comunhão com as pessoas, vai poder orar e Deus vai atender suas orações. Porque a pior coisa do mundo é você ficar sem comunhão com Deus. Porque você vai ficar privado, não vai receber as bênçãos de Deus, nem espirituais. A sua vida espiritual vai ficar travada, você não vai avançar espiritualmente, e também no natural também, as coisas vai ter tudo errado. Então, quando eu vou liberar perdão, eu sempre penso assim, que eu não posso perder minha comunhão com Deus, que é o melhor, o bem maior que eu tenho na minha vida, é ter comunhão com Deus, porque eu tendo comunhão com Ele, eu vou clamar a Ele, e sempre que eu vou falar com Ele, Ele vai me atender, Ele vai ter intimidade comigo, vai ter comunhão comigo, vai poder conversar comigo, né? Revelar seus segredos para mim, mas se eu não tiver comunhão com Ele, Ele vai ficar, não vai falar comigo, né? Não vai, de forma alguma, enquanto eu não tiver um conserto no meu coração com Ele e com a pessoa, né, que eu tive problema. Amém? Então, vamos continuar perdoando, que vale a pena. Amém, irmão. Sim, perdão, então, é uma escolha. Hoje a gente estava comentando assim, é uma escolha inteligente. Amém? Porque se tu for inteligente, tu vai perdoar, né? Então, se eu não perdoar, eu não estou sendo inteligente. Porque vou me privar da graça de Deus, né? Então, tu já viu que acontece? É muito caro não perdoar, né? Amém? O preço é muito caro. Então, o perdão, uma escolha, eu diria inteligente, né? Temos que ser inteligentes. Amém, irmãos? Mas vamos terminando, então, essa mensagem de hoje. Na próxima quinta-feira, hoje era o Senhor, né? O título seria O Senhor. E na próxima vai ser O Servo, né? Que são o Senhor, servo e conservo. Então, hoje foi falado sobre o Senhor, que é Deus. E na próxima mensagem vai falar sobre o servo, que somos nós aí, né? Amém? Então, próxima quinta-feira, vamos a ministração sobre o perdão. Amém?
Pedir então para a irmã Núbia fazer a oração agradecendo, né? Finalizando então a primeira mensagem do seminário, o perdão, uma escolha. Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. E eu chego diante de Ti para pedir ao Senhor que nos dê graça, Pai, né? Que o Senhor venha estar se fortalecendo dentro de cada um de nós, que o Senhor venha estar crescendo dentro de cada um de nós, através da prática da palavra do Senhor, que o Senhor venha estar nos ajudando, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já nos deu de conhecimento. Que o Senhor venha estar transferindo todo o conhecimento da nossa mente para o nosso espírito humano. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada irmãozinho que participou da live e aqueles que não participaram. Que o Senhor venha estar trazendo pessoas até nós, para que a gente venha estar convidando também, evangelizando essas pessoas, para que elas venham também estar participando e suas vidas venham ser transformadas, em nome de Jesus. Amém. Então, até quinta-feira, né? Aliás, Até até quinta ou até segunda, né? Segunda temos daí. Até segunda. Amém? Segunda, quarta, e se segunda-feira eu for fazer o grupo aqui em casa, aí eu aviso o irmão. Amém. Qualquer coisa, aí eu participo. Tranquilo. Mas quarta-feira e quinta é certo, viu? Tranquilo. Então, Amém. Deus abençoe Então, a todos e essa mensagem a partir de amanhã já está lá, então, postada no canal de Natal, para te assistir de novo, assistir toda ela completa. Deus abençoe, irmão Diego, em nome de Jesus, e a irmã Núbia, né, os irmãos aí que estão no nosso ao vivo de hoje. Amém? amém.